Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um projeto 1111. E hoje é um dia especial para mim, porque eu vivi essa semana um dos momentos mais difíceis, mais fortes e que exigiram mais de mim. E quero contar essa história para vocês sobre a ótica de uma pessoa que está vivendo hoje conectada a Deus diariamente. Como muda. E todas as lições que Deus colocou no meu coração diante de toda essa, não vou dizer que é uma provação, mas diante de toda essa experiência dolorosa. E aí eu quero contar para vocês um pouco do que aconteceu e do que Deus colocou no meu coração. E antes de mais nada, quero dizer que nesse primeiro momento eu entreguei a Ele esse encontro, que Ele possa guiar e que através de mim cheguem para vocês mensagens que podem curar, assim como curou a mim e a minha família. E pequenos alertas de como a gente pode estar redondamente enganado, como dizia minha mãe, diante de situações e que isso pode abalar toda a nossa vida profissional, familiar, pessoal, e tem tudo a ver com esse projeto, né? E a minha proposta aqui, para quem está assistindo gravado, é que a gente entenda os ensinamentos de Deus como um estilo de vida, não preso à religião, não preso a nenhum dogma, mas sim entendendo o que ele traz para a gente de conhecimento e como isso pode ser aplicado na nossa vida. Bom dia, querida. E hoje em especial é sobre perda, luto e laços familiares. Então, se você está vivendo ou conhece alguém que esteja vivendo uma situação como essa, talvez esse vídeo possa salvar a família de vocês e, acima de tudo, pode tirar vocês da mão de um inimigo que é muito astuto e que sabe aproveitar os momentos mais delicados para te derrubar, para te fazer entrar numa armadilha que muita gente não consegue sair, que é a armadilha da depressão, a armadilha do enfraquecimento. Então, eu vou começar falando sobre o que aconteceu e, conforme o que aconteceu, o que Deus foi colocando no meu coração. Então, essa semana, na segunda-feira, eu recebi logo cedo uma ligação da pessoa que cuidava da minha tia, apavorada, desesperada. Eu tenho uma tia que ela é como se fosse a minha mãe. E ela morou comigo, me criou dos meus 4 anos até os meus 16, era a pessoa que tinha mais influência, ela e a minha avó, porque é minha mãe, alguns já conhecem essa história. A gente perdeu o meu avô, minha mãe perdeu o avô, obrigada, querido. E ela que assumiu. E da minha mãe eu peguei esse espírito mais durona, de chegar e fazer e resolver e ser independente, só que a minha mãe, para que ela pudesse fazer isso aos 26 anos, ela teve que delegar boa parte da minha criação para minha avó e a minha tia caçula que moravam comigo. Então, assim, ela estava presente sempre, mas a parte do cuidar, aquela lembrança materna que nós temos era dessa minha tia e da minha avó. E essa semana, ela era uma pessoa que já estava muito doente, já tinha muitas dores, e era uma pessoa que tinha um comportamento muito difícil. E muitas pessoas da família se afastaram dela por causa disso. E ela acabou tendo uma pessoa para cuidar dela. Ela morava sozinha, com uma pessoa para cuidar. E nós, da família, estávamos lá presentes, mas sabe aquele presente que não é um total, né? Não é um comprometido. Como eu ouvi uma vez numa palestra, as pessoas comparavam o ovo com o bacon. E eles diziam, o ovo e o bacon está... a galinha e o porco estão para o ovo e o bacon, assim como as pessoas na vida. Né? Na vida profissional, na vida, nos resultados e na vida familiar. A galinha, ela só entra envolvida no processo, porque ela produz o ovo, mas aquilo não afeta a ela. Não muda nada na vida dela, ela está ali envolvida. Agora, o porco, ele está comprometido
com o bacon, porque ele dá a própria vida para te fornecer o bacon. Então é mais ou menos isso. E essa foi uma das primeiras lições que eu tirei. E foi, inclusive, eu postei no Instagram, algumas pessoas viram, né? A Adri viu. E foi uma primeira coisa que Deus colocou no meu coração quando eu recebi essa ligação dessa pessoa que cuidava dela, acompanhava a ela já tinha 1 ano, dizendo que ela tinha morrido. E eu cheguei lá e eu fui a pessoa que encontrou logo depois dela. E a primeira coisa que me veio depois do choque foi pensar por que que a pessoa que a encontrou foi uma pessoa que foi delegada da função pela família. Por que ninguém da família estava aqui? E aí aquilo foi me trazendo um sentimento dúbio. E aí é onde eu quero trazer o primeiro ensinamento para vocês e é o primeiro alerta. O primeiro ensinamento é que tudo que Deus colocar no seu coração, que for para o bem, para a evolução, para levar para o amor, para levar para algo superior, tenha certeza que vem de Deus. E tudo que for colocado no seu coração, que seja para destruir, desmerecer, enfraquecer, você pode ter certeza que é o inimigo, ou a resistência, ou o nome que você queira dar, para tudo que não está querendo te elevar para uma frequência superior. E quando isso aconteceu, depois do choque, depois de resolver os primeiros processos, eu pensei, puxa vida, a família precisava estar mais presente. A gente não podia ter deixado, apesar do comportamento difícil que ela tinha, eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter, pessoas na família que são difíceis e que muitas vezes a gente se afasta, a gente deixa aquela pessoa de lado, às vezes até um amigo, porque ela não tem aquele comportamento que a gente gostaria que ela tivesse. E o nosso papel é acabar se afastando. Eu acredito que muitos casos isso se aplica, mas quando se diz respeito a laços familiares, eu acho que isso é mais delicado, porque eu tenho entendido como a família é fator essencial na vida das pessoas e é o plano de Deus para que nós estejamos cada vez mais fortes. Então, uma família desestruturada cria indivíduos desestruturados. E o fato da nossa família ter cada um deixado a sua vida, falar mais alto, a sua correria, suas obrigações e delegado uma pessoa para estar lá cuidando dela, isso trouxe para mim essa reflexão. Quantas vezes nós poderíamos estar perto das pessoas que precisam de nós, ao invés de deixar essa correria da vida do dia a dia nos levar para um plano material, para um plano em que a gente não tem a presença da bondade, da empatia, né, e dos ensinamentos que Jesus sempre falou. É Deus em primeiro lugar, e o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E quando você ama o próximo como a ti mesmo, você não larga o próximo porque você, às vezes, não gosta do comportamento. Você tenta ajudar. Você não precisa dar a sua vida como o porco dá a vida, né, o bacon. Mas também você não precisa ser a galinha que só vai lá, bota o ovo e sai fora. Então, esse entendimento, para mim, foi o primeiro. E é algo que eu quero deixar aqui como, sabe, vamos dizer assim, uma palavra que Deus colocou no meu coração muito forte e que isso depois de passar do choque fez com que a nossa família estivesse muito unida nesses 2 últimos dias. E todos sentiram a mesma coisa. Nós tínhamos nos afastado como um todo, algumas pessoas estavam próximas, mas não primos, sobrinhos, tios. Estávamos próximos apenas dos nossos pai e irmão, mãe e irmão. E isso eu quero trazer para vocês, que vocês não esperem acontecer o que aconteceu na minha família, para que vocês revejam as prioridades de tempo que vocês estão agora. Porque é uma das armas que a resistência faz com a gente. E eu nunca esqueci quando eu ouvi essa frase. O inimigo nos mantém ocupado para nos afastar do que Deus deseja para nós. Quando a gente está ocupado demais, a gente não tem tempo
para o nosso contato com Deus, a gente não tem tempo para a nossa família, a gente não tem tempo para cuidar do próximo, a gente tem tempo para que a gente seja cada vez mais egoísta, individualista e não empático com a necessidade do próximo. E muitas vezes isso tem acontecido no dia a dia. E eu vi isso acontecer na minha família, e muitas vezes são pequenas atitudes que vão evoluindo para esse tipo de desfecho. E eu gostaria muito, se eu pudesse ajudar aqui de alguma forma vocês, que vocês pudessem levar isso em conta, porque foi algo que Deus colocou muito forte no meu coração. Vocês deixaram de priorizar a família. E esse sentimento precisa ser reatado. E aí, quando eu saí de lá, depois do primeiro choque, porque não é só o choque de você perder uma pessoa que para você era como sua mãe, era o choque de perdê-la, era o choque de não estar com ela no momento da morte, ela ter sido encontrada por uma pessoa que estava sendo contratada para cuidar dela, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, ela não estava com ninguém da família, ela morreu sozinha, apesar de estar dormindo, não sofreu, não teve nada, mas ela estava sozinha, porque a família não estava próxima. Não, não, assim, eu acho que independe do comportamento que a pessoa teve em vida, o que importa é como nós vamos reagir ao que o mundo nos dá. Então, esse foi o segundo baque. E o terceiro baque, para mim, que foi o que mais me marcou, foi... Eu realmente não desejo que vocês vivam isso em nenhum momento da vida de vocês, mas nós a encontramos 36 horas após ela já ter falecido, pelos nossos cálculos e pelos estudos. E o estágio já estava muito comprometido. Então, ver aquele ser que não era mais a minha tia estando ali, me deu mais dor ainda no coração e trouxe um impacto muito forte emocional, porque uma coisa é o que a gente vê normalmente nos filmes, né? Ou nos filmes, ou muitas vezes na vida real, é aquela pessoa toda bonitinha, mesmo depois de falecida, ela tá ali no caixão, com flores, maquiada, né? Às vezes um pouco pálida, mas muito próxima do que ela era na vida real, ou o que a gente vê nos filmes, uma pessoa que às vezes é encontrada, né, sem vida nos lugares, ela está exatamente como ela era enquanto viva, só que ela está ali, né, numa posição, e a vida real não é assim. Então, o que normalmente a gente não vê, porque isso acontece só depois que a pessoa já foi enterrada, começa a acontecer, a natureza é perfeita, e começa a acontecer quando não tem interferência humana, né? Seja para preparar num local que eles têm todas as químicas e tudo mais, para conservar a pessoa, ou acontece quando ela já está enterrada e a gente não vê. Então, o que eu vi ali, eu não vou esquecer nunca mais na minha vida aquela cena, e foi assustador, e foi mais forte ainda para mim esse sentimento de por que deixamos acontecer? Por que ela estava sozinha e chegou a estar nesse ponto de 36 horas lá sozinha e até a gente encontrar com ela. Então esse foi o primeiro sentimento, e isso é positivo. Isso foi o que Deus colocou no meu coração, mas eu quero contar para você também o que o inimigo colocou. Aliás, ele tentou colocar no meu coração. E ali trouxe para mim uma necessidade muito grande. E eu passei, depois de resolver toda essa parte, passei o dia de segunda-feira e amanhã de terça, antes do sepultamento, em oração profunda, porque eu precisava buscar em Deus. E aí entra o que eu falo para vocês. Quando a gente prioriza Deus na nossa vida e a gente entrega para Ele os nossos dias, os nossos problemas, as nossas fraquezas, Ele vai te trazer a cura. Quando você não busca Ele, é onde o inimigo começa a agir. E Deus trouxe isso para mim, eu levei ontem esse sentimento para minha família e conseguimos ter um momento lindo no funeral, e depois fomos para a casa da minha mãe, que é a primeira vez que nós nos reunimos todos de novo.
juntos para que a gente pudesse estar ali num momento de união, sabe? Então, eu acho que isso é onde você vai detectar o que vem, o que vai para o seu coração no momento desse, que vai levantar vocês, vai vir para o bem. Então, Deus usou algo, como Ele é maravilhoso, e Ele faz isso na nossa vida. Quando você permite, Ele pega algo que é de ruim e transforma em algo maravilhoso. Então, Ele pegou um momento de morte e transformou em vida, em reunião, em ressurgimento, renascimento da união da minha família, de pessoas que estavam vivendo muitas vezes na correria do seu dia a dia, e Ele nos uniu de novo e nós estamos com esse laço fortalecido. Isso foi o positivo, e isso eu quero que vocês não esperem acontecer um luto na família de vocês para que vocês resgatem isso. Levem essa mensagem para outras pessoas que vocês sabem que estão vivendo um momento de afastamento, que estão vivendo um momento em que não existe um perdão dentro do coração, existe rancor, existe mágoa, e isso, ao invés de se entregar a Deus e buscar transformar isso em vida, em amor e renascimento, as pessoas deixam que aquilo fermente dentro do coração delas, e isso acaba estragando tudo que você for construir na sua vida. Quando você permite que aquilo vá te destruindo, ao invés daquilo gerar vida. E isso é o que Deus colocou. Agora eu vou contar para vocês o que o inimigo tentou colocar. E por eu ser uma pessoa que cada vez mais estou vivendo debaixo da mão de Deus, mais vivendo com a presença dele no dia, ele não conseguiu me derrubar. E eu tenho certeza que se eu não estivesse assim, ele tinha transformado isso numa discórdia muito grande em muitos momentos que aconteceram. E o que aconteceu? Na hora que eu tive esse sentimento, a primeira coisa que veio, a culpa. E foi uma dor de culpa tão absurda. E eu chorava tanto porque o sentimento de culpa. E era um sentimento de como eu pude. Como eu pude ser egoísta, como eu pude deixar uma pessoa que eu tanto amava sozinha, como eu pude não estar lá, como eu pude deixá-la chegar naquele estado, né, de estar há 36 horas naquele estágio avançado já de morte, e eu não estar lá. Como eu pude julgá-la, como eu pude ela estar no último ano morando a 2 quilômetros da minha casa e eu ter visitado ela 2, 3 vezes, porque eu tinha intolerância muitas vezes ao comportamento que ela tinha, porque realmente era uma pessoa muito difícil. Por que eu fazia tudo isso e aquilo foi me colocando num sentimento autodestrutivo? E esse é o alerta que eu quero trazer para vocês. É nesse momento de dor que o inimigo traz. Ele aproveita o que Deus aproveita para trazer e transformar em amor, em ressurgimento, em união. O inimigo faz transformar em destruição, em desunião, em desmerecimento, em culpa. E por sorte eu entreguei isso a Deus. E houve 2 momentos em que eu abri 2 passagens. A primeira foi dentro do carro, em Hebreus, se vocês depois quiserem ler, e é isso, é o que eu falo. A Bíblia, ela é um grande canal de comunicação de Deus com a gente, tudo depende de como você interpreta. Então, como eu busquei a Deus e abri a mensagem que eu abri, em outro momento eu já tinha lido e falava de Jesus, falava da morte de Jesus, e aqui falou com uma outra interpretação. Então, o Espírito Santo trouxe para mim uma outra interpretação para isso. E ele fala, porque onde há testamento, é necessário que venha a morte do testador. Porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma, enquanto o testador vive. E pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue. E ele fala, né, na época de Moisés, que tudo que Moisés tinha feito e testado e falado, o testamento é a palavra, né, é o que
é o que Deus coloca no nosso coração, e aí ele coloca o testamento, né, que é a palavra. Mesmo na época de Moisés aqui, eles tinham vida, então não houve, a verdade não foi interiorizada dentro de nós. E isso só foi feito depois da morte de Jesus Cristo. Então ele fala, porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma enquanto o testador vive. E aí, ele fala de Jesus aqui. Claramente, é uma passagem que fala de Jesus. Mas o que ali Deus me mostrou? Que durante todo o tempo que minha tia estava viva, ela falou tanto que ela queria a família unida. Ela pedia tanto que a nossa família fosse unida. Mesmo que os atos dela, o que ela falava, acabasse criando alguma discórdia, alguma confusão. Ela é uma pessoa ranzinza, vou falar. Ela era osso duro de roer. E muita gente se afastou dela por causa disso. Mas o coração dela é bom. Ela não sabia controlar a palavra nem as emoções. Ela não tinha um domínio próprio, que é o que Deus ensina para a gente. Jesus ensina um domínio próprio. Você pensar nas suas palavras antes de falar. Você ter o controle dos seus sentimentos. Mas ela tinha um coração bom e ela queria a família unida. Quando eu li isso, fez todo sentido para mim. Porque enquanto o testador vive, nessa leitura e neste momento, Deus quis me dar esse recado. Não teve força, mas é preciso que ela tivesse morrido para que o que ela desejava, a união da família, a palavra de Deus entrasse nos nossos corações. E é isso que eu quis trazer para vocês, desse sentimento positivo, essa mensagem que Deus me deu. Enquanto o inimigo estava me colocando para baixo, me fazendo sentir culpado. E quando eu li isso aqui, eu entendi, foi um estalo. Eu falei, não, isso não vem de Deus. Isso não é o Espírito Santo falando dentro de mim. Isso é o inimigo querendo me destruir, me sabotar, trazendo culpa, trazendo uma diminuição, trazendo enfraquecimento. E aí, meus amores, entra o que eu quero falar com vocês nesse dia de hoje. Apesar de ainda estar, né, vivendo a minha semana de luto e estar ali acompanhando todo o processo, meu coração gritava para estar aqui com vocês esse ano, essa mensagem, porque é isso que a gente precisa ter no nosso coração. Em tudo na nossa vida a gente tem uma escolha. A gente pode escolher o que o inimigo quer colocar, plantar na nossa mente. O sentimento de culpa, de fraqueza, de enganação, de discórdia, sabe? De diminuição, de sentimento de incapacidade, sentimento de desvalorização. É isso que ele quer. E a gente pode escolher alimentar isso e apodrecer com isso dentro da gente, ou a gente pode escolher ouvir a palavra de Deus, desconectar a ele e transformar isso em vida. Porque só Deus transforma o que é morte em vida, o que é ódio em amor. Só ele é capaz de fazer isso. E foi isso que aconteceu dentro de mim nesses dias. E está acontecendo na minha família. E é tão intenso isso para mim que eu precisava trazer isso para vocês. Eu não sei quantas pessoas hoje vocês podem ter contato, ou quantas pessoas vão poder assistir esse vídeo. Isso vai fazer sentido e vai ecoar dentro delas. Então, não permita que essas vozes falem dentro do coração de vocês. Tenham um alerta e lembrem, mesmo no momento de maior dor, de maior sentimento que parece que é real dentro de você, você busca e pensa, isso está levando ao amor, à vida, à união, à força? Então isso é de Deus. Isso está levando à destruição, ao sentimento de incapacidade, à inferiorização, à depressão, à ansiedade? Isso é do inimigo. E se você tiver isso tão claro dentro de você, você pode chegar e comandar e falar, como eu já falei aqui para vocês em outro momento. Vocês determinam e falam, isso é uma ilusão. Isso não está no meu coração, isso não é de Deus. E eu não dou autoridade para isso crescer dentro de mim. E eu falo de forma mais intensa, com outras palavras, mas cada um fala como desejar. E você proclama isso com a força que Deus te dá. Com a força de você estar todos os dias entregando
o seu dia, as chaves do seu destino para Deus. E quando você faz isso, você tem uma força dentro de você. Mesmo que o inimigo tente colocar na sua cabeça esse sentimento de discórdia, de tristeza, de culpa, você vai buscar a luz e você não vai ser arrastado para a escuridão. Então lembra, ele sempre vai se aproveitar das brechas que você colocar para ele. E Deus também se aproveita das brechas que você coloca. Então, quando você abre o seu coração e num momento difícil você busca Ele e fala, Senhor, perdão porque eu não estive presente, perdão porque eu não dei atenção e o cuidado que eu poderia ter dado, perdão, Senhor, porque eu não coloquei em prática a palavra que o Senhor deixou para nós, amar ao próximo como a ti mesmo, perdão porque eu me deixei enganar. Você está abrindo uma brecha no seu coração para que Deus venha, cure, transforme em vida, transforme em amor. E ao contrário, se você abre a brecha e começa a alimentar, como eu, por uma fração de segundo, eu permiti alimentar, falando por que eu fiz isso, que pessoa egoísta que eu fui, como que eu posso levar a palavra de Deus e ainda estar fazendo isso dentro da minha família, e eu fui colocando aquilo abriu uma brecha para o inimigo entrar. Pode ser que você não viva numa frequência que eu tenha buscado viver e que o inimigo te roube, te leve para a escuridão. E você não tenha tempo de buscar a Deus. Por isso eu quero trazer isso para você. Eu vi outro dia um morador de rua que eu estava ajudando e eu falei, por que você está na rua? Ele estava falando comigo de uma forma muito, muito eloquente. E aí ele falou, há 5 anos a minha mãe morreu. E eu entrei em depressão porque ela era tudo na minha vida. Eu não consegui viver depois disso. Perdi emprego e me afastei da minha família e hoje eu preciso morar com a minha mulher e minha filha nas ruas. E isso tem tudo a ver com o que eu estou trazendo. Olha, foram 2 perdas de 2 pessoas que tinham uma presença, um significado forte. Ele se deixou entregar para o inimigo, ele deixou o inimigo tomar conta daquela brecha e ele se entregou à depressão. Ele ainda não tinha Deus no coração dele. Eu, por sorte, eu já estou vivendo entregue a Deus como um estilo de vida. Nada a ver com religião, nada a ver com, como a Adriana estava falando outro dia, né? Nada a ver com querer sair convertendo as pessoas, né, Adri? Tem a ver com quem é a luz da sua vida? O que é a escolha que você traz? Aonde, que frequência você quer estar? Qual é a frequência de vida? Né? Qual a frequência vibracional que você quer viver? Que palavras você quer ouvir? As palavras de amor, de vida, de luz, ou as palavras de destruição, de mentira, de discórdia? E eu vejo, comparando ao que esse rapaz viveu e vive, porque ele permitiu que o inimigo plantasse esse sentimento na vida dele, ele viveu em depressão, e com esse momento em que eu entreguei a Deus. E nas primeiras 24 horas eu entreguei a Deus e chorei, e busquei nele, busquei na palavra a mensagem que ele queria para o meu coração, e eu curei. E eu acordei no dia seguinte com tanto amor dentro de mim, que eu consegui levar para o momento do sepultamento esse amor para minha família. Então, eu quero trazer para vocês esse fato que aconteceu comigo, para que vocês reflitam. Porque é isso, a palavra de Deus, ele é um estilo de vida, não é uma religião. Ele quer, através dos livros da Bíblia, nos ensinar como viver debaixo da luz que ele quer para nós, do amor que ele quer. E isso se reflete em tudo na nossa vida. Você vê esse rapaz, perdeu o emprego, perdeu dinheiro, está morando nas ruas, porque ele permitiu que no momento de morte da família, ele afundasse, fosse para a escuridão. E se você busca Deus como um estilo de vida, como algo que você almeja, uma frequência de luz que você quer para você, você não cai. E você supera e você transforma isso em união, em vida, em luz, em amor. E essa foram 2 mensagens muito fortes, que ele colocou
no meu coração e eu queria trazer para vocês. E outra coisa que ele foi trazendo para mim, que ele foi me mostrando, foi nos Salmos. Esse eu não marquei, mas foi um salmo, eu acho que foi o Salmo 61, que no momento de culpa, esse do Hebreus eu abri assim que eu saí de lá. E ele falou dessa palavra, onde mostrou o porquê que muitas vezes a palavra dele só tem força depois da morte. E aquilo fez eu entender que talvez tudo que precisasse ter sido instaurado enquanto a minha tia vivia não foi instaurado. E que talvez ela fosse essa pessoa difícil e necessitada, não porque ela. Oh, obrigada. Oh, Senhor. Obrigada por me fazer entender. A gente sempre achou que era ela que tinha um karma, porque ela sofria muito fisicamente e ela era uma pessoa muito difícil. Mas aquilo ali estava para justamente testar os nossos corações. Como Deus trabalha de um jeito tão incrível, Jesus. Obrigada. E agora eu entendo que aquilo era justamente para testar a minha família, para saber o quanto nós tínhamos entregues a Ele, o quanto nós tínhamos um coração puro, o quanto nós não tínhamos julgamento nem rancor no nosso coração, para que a gente pudesse ouvir a palavra dele e colocar isso como nosso estilo de vida, porque se a gente tivesse superado e perdoado, não 7, mas 70 vezes 7, como diz Jesus, a gente não teria deixado acontecer. Então ela vivia aquilo para que a nossa família se curasse. E por isso, agora faz mais sentido ainda. Porque onde há testamento é necessário que venha a morte do testador, porque o testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma enquanto testador. Então, muitas vezes, gente, vocês estão vivendo um momento difícil, tem uma pessoa difícil na família de vocês e que a gente acha que aquela pessoa está vivendo aquilo ali porque ela está pagando um karma, porque ela talvez precisasse viver isso, mas às vezes ela está vindo para que nós possamos evoluir, nós possamos superar as nossas fraquezas, nossas limitações humanas e que a gente possa buscar a Deus. Caraca! Vocês entendem? Porque se a gente não busca Ele, se a gente não ouve a palavra, se a gente não abre o nosso coração, essas revelações elas não vêm. E eu, assim como muitas pessoas da minha família, ficamos com o coração endurecido durante o tempo em que ela vivia e não permitimos ouvir essa palavra dentro do nosso coração. E agora que a gente perdeu, agora que veio a morte, tudo isso se revelou. Mas isso se revelou porque eu busquei a Deus. Eu poderia ter caído, como muita gente cai. Então, meus amores, eu não vou nem falar de tantas outras coisas que Deus colocou no meu coração nesses 2 últimos dias, mas se isso vocês guardarem, se essas 2 mensagens vocês guardarem, quantas famílias podem ser restauradas ainda em vida? Busquem essa pessoa que às vezes está dentro da família de vocês, que vocês ainda não perdoaram. Essa pessoa que às vezes é uma pessoa difícil. Essa pessoa que às vezes dá trabalho, que você está ali querendo ser só a galinha, que você está bem envolvido. Você vai ali e ajuda, né? Deixa um ovinho, mas vai cuidar da sua vida. Começa a pensar, como é que eu posso me comprometer mais com a vontade de Deus? Como eu posso transformar isso em algo maior? Você não precisa mudar a pessoa, mas você pode mudar quem você é. Como você encara isso? Como a sua família encara isso? O que Deus quer, acima de tudo. Que a gente entregue para Ele a nossa vida, para que Ele possa colocar a gente no caminho da luz. E em segundo, que a gente fortaleça a nossa família. Meus alunos sabem, né? Nada é fácil nessa passagem e tudo depende de como você encara, né, Felipe? Então, queridos,
Busquem, enquanto é tempo, aprender com o que é difícil. Porque com o que é fácil, a gente não aprende. A gente aprende nas situações difíceis. Busquem ainda hoje aquela pessoa na família que vocês não perdoaram, aquela pessoa difícil que vocês acreditam que ela está ali pagando o karma dela, e que às vezes o karma pode ser seu, pode ser da sua família, pode essa pessoa estar vindo justamente para tentar instaurar luz na vida de vocês. Assim como um remédio que é amargo para curar, às vezes existem pessoas que vêm para uma família para curar aquela família e a gente não aproveita do jeito que tem que aproveitar. Então, essa mensagem que Deus colocou agora no meu coração, meu Deus, é tão mais poderosa do que antes. E é assim que ele atua. E é assim que ele vai atuar no coração de vocês, enquanto vocês permitirem que isso aconteça. E essa mensagem, eu tenho certeza que se chegar a mais pessoas, pode salvar tantas famílias da desunião, do material, né, da inveja, da raiva, do rancor, e que o inimigo não vai mais mantê-los separados, porque ele não vai ter mais força, porque quando a gente tem essa consciência, todo problema precisa começar com a consciência do problema. Porque se você está ali inconsciente, você não consegue parar e falar, opa, peraí que isso aqui não é de Deus. Peraí que isso aqui é o inimigo querendo me manipular. E a passagem que tinha saído, que eu falei antes, né, que eu ia mostrar para vocês, foi um salmo. Eu acho que é o Salmo 61. Deixa eu ver se é, porque eu posso falar isso para vocês depois buscarem. Quando veio. Não, o Salmo 62. E que se vocês depois quiserem ler, vocês podem buscar. Deixa eu ver se é esse. Ele coloca aqui sobre, ele fala, verdadeiramente a minha alma espera em Deus, e dele vem a minha salvação. E somente ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa, e eu não serei grandemente abalado. Por quanto tempo vós imaginareis dano contra um homem? Sereis mortos por vós, sereis como um muro encurvado, e como uma cerca cambaleante. Eles somente consultam para rebaixá-lo, e da sua excelência deleitam-se em mentiras. E eles abençoam com sua boca, mas amaldiçoam internamente. E ele fala: minha alma espera somente em Deus, pois a minha esperança é vinda dele. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação. E outro trecho que eu li depois também, e continua o salmo, né? E ele fala: certamente homens de baixo grau são vaidade e homens de alto grau são uma mentira, ao serem colocados na balança, e juntos não mais leves do que a vaidade. Então, eles estão comparando os extremos, né? O que são muito baixos e o que são muito vaidosos. E eles falam: não confieis na opressão e não vos torneis vãos do roubo. Se as riquezas aumentarem, não coloqueis o vosso coração sobre ela. E aqui ele fala muito sobre essa rocha, e outro trecho que eu ouvi falava sobre o perdão. E ele mostra que muitos dos antepassados pecaram, fizeram coisas, atrocidades horríveis. E ele vai narrando várias coisas que os ancestrais, né, do povo judeu, do povo de Israel, fazia, e que mesmo depois de tudo tendo sido feito, cometido naquela família, uma pessoa foi lá e pediu perdão, entregou a Deus, e Deus perdoou e limpou tudo que tinha já sido errado naquela família. E ali, naquele momento, ele falou: não importa o que vocês tenham errado, não importa
o que você possa ter deixado de fazer, não importa o que vocês tenham falado que não seja para edificar, para unir. A partir do momento que você me busca, você tem esse perdão. Porque se eu perdoei o povo ancestral de Israel por coisas muito piores, atrocidades, crimes, derramamento de sangue, mentira e promiscuidade, um monte de coisas que ele narra nesse trecho dos Salmos, que não foi esse, é um outro. Se eu perdoei tudo isso, eu perdoo tudo que vocês possam ter feito. Então, isso trouxe para mim uma paz muito grande, porque ele queria me mostrar ali, fica calma, eu já te perdoei. Não importa o que você fez no passado, que você buscou a mim. E isso agora, o que eu quero é que você use para um propósito maior. Então eu entreguei a ele e falei, Senhor, tudo que eu tiver feito ou deixado de fazer, porque eu permiti que o inimigo falasse aos meus ouvidos e fechasse o meu coração, por favor, Senhor, limpa agora. Permita que tudo isso se transforme em propósito. Porque só o Senhor é capaz de transformar morte em vida, mentira em verdade, trevas em luz. Transforma, Senhor, no propósito. E foi aí que eu abri essa parte, que não foi essa, foi outro salmo além desse, porque eu fiquei 24 horas buscando a palavra dele. E foi isso que eu senti. Ele me perdoou pelo que eu tinha deixado de fazer e me usou como canal para unificar a minha família e buscar o perdão da minha família e pedir em oração que todos que estivessem ali naquele momento perdoassem para que ela pudesse encontrar a luz e que todos nós estivéssemos no meio da luz naquele momento. Então, muitas mensagens lindas, gente. E isso acontece em todos os momentos difíceis da nossa vida. E aí fica a reflexão final desse vídeo, desse nosso encontro, né? Vai ser um vídeo para algumas pessoas, vai ser um encontro para outras. O que você vai fazer com o momento de dor e com os momentos difíceis que você vive com a sua família? Você vai deixar o seu coração fechar, endurecer e dar ouvidos ao que o inimigo está tentando plantar dentro de você? Você vai dar brechas para o rancor, para a separação, para a discórdia? Ou você vai buscar entregar a Deus e buscar transformar tudo isso em crescimento, em união e fortalecimento da sua família? Então, esse é a reflexão final, sabe, desse vídeo, desse encontro, dessa palavra que eu sentia queimar dentro de mim, que eu tinha que trazer para vocês enquanto ela estava ainda brotando, sabe, ainda estava aqui crescendo dentro de mim, antes que ela se perdesse, as emoções do que eu vivi se esfriassem e eu não conseguisse trazer aqui para vocês de forma tão vívida. A Adriana falou uma coisa super bonita, olha só, vou marcar aqui para vocês verem. Que Deus possa encontrar sempre um terreno fértil em nosso coração para que nossos vejam sempre a luz em tudo que nossa boca possa proferir, palavras de edificação e que nossos gestos sejam amor. E, gente, é tão fácil a gente apontar dedo para o outro, julgar o outro, enquanto a gente não está olhando para a gente mesmo. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala: enquanto você está reclamando e apontando o cisco no olho do seu próximo, você esquece de olhar a pedra que está no seu caminho. Então, eu não sei se a passagem é exatamente assim. Então, você, antes de cair no abismo, porque você não está olhando para onde você está indo, você está apontando o defeito que está na vida do seu próximo. E isso se aplica tanto que o nosso coração, ela falou que corrigiu aqui para olhos, né? Exatamente. Depois a gente substitui a palavra por olhos. Então, meus amores, que essa mensagem possa ficar no coração de vocês guardado, para que vocês tenham isso ao ver isso acontecer na vida de alguém, para que vocês possam levar essa mensagem, lembrar dessa história, para curar outras pessoas ainda em vida, que vocês não esperem que aconteça algo mais doloroso, para que vocês possam mudar
o comportamento de vocês e da família de vocês. Que vocês possam ajudar outras famílias, que esse vídeo possa chegar a outras pessoas que estão vivendo agora um momento de luto e que muitas vezes estão ali, famílias sendo destruídas. Quantas pessoas a gente conhece que são destruídas depois da morte de um ente querido porque elas deixam. Agora eu entendo, porque eu nunca tinha vivido isso. Mas eu entendo como o inimigo opera, porque ele tentou fazer isso comigo, tentou fazer isso na minha família, ele abre brechas e ele promove a discórdia. E quantas pessoas são destruídas depois da morte de alguém da família, porque ele planta a ganância, a dúvida, a discórdia. Então, gente, se a gente viver isso dentro do nosso coração e lembrar dessa história, desse exemplo, como um alerta para qualquer situação que vocês virem na sua família ainda em vida, ou na família de alguém que esteja vivendo agora um momento de perda recente, luto, leve essa história, mande esse vídeo, porque pode ser que essa família possa ser restaurada e não caia nas mãos das trevas do inimigo, e elas sejam resgatadas e purificadas antes que elas se percam, como tantas famílias se perdem em momentos delicados como esse. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar. E hoje vocês viram que foi um momento mais solene, mais denso. Cada vez a gente está falando de um jeito, né? E o momento é de dor e de aprendizado, então nem sempre vai ser um momento divertido, assim, o 11:11 ele funciona dessa forma. Ele funciona para trazer a palavra de Deus da forma que a gente precisa para aquele momento. Vão ter momentos que Deus quer fazer um carinho na gente, trazer uma palavra de esperança, e momentos que ele vai precisar, como a mãe, dar um remédio amargo para a gente se curar. Esse encontro de hoje, essa mensagem de hoje foi um remédio amargo que ele precisou me dar e que eu trouxe aqui para vocês. Porque a cura vem através do entendimento, da entrega, do perdão e da gente se arrepender do que nós fizemos errado e buscarmos nele, né, a luz que faltou em outros momentos da nossa vida. Olha só o que o Felipe falou aqui. Vivemos uma luta constante contra essas provações, mas o importante é nos mantermos em alerta e compreender a mensagem para tudo isso, que não se transforma em uma perda, mas sim um renascimento. É isso, Felipe. Essa é a mensagem. E leve essas mensagens, porque foram mais de uma, né? No vídeo de hoje, no encontro de hoje, mais mensagens que Deus colocou aqui para compartilhar com vocês. Levem para outras pessoas, compartilhem esse vídeo com pessoas que possam estar vivendo esse momento. Seja um momento de discórdia em família, por uma pessoa difícil, seja um momento de luto em que está acontecendo, né, um momento de desunião na família por causa dessas brechas. Vi esse vídeo, pode ser que ajude e vi outros vídeos, o que vocês acharem, mas sejam pessoas que possam compartilhar essa palavra de Deus para poder salvar famílias de situações que possam ser no futuro aí talvez irreversíveis. Queridos, eu quero agradecer que vocês estiveram aqui comigo, agradecer aí as mensagens de carinho que eu sei que vocês me mandaram. Por mais discreta que eu tenha sido, vocês sabem que não faz muito no meu feitio ficar levando muita coisa pessoal, mas aqui eu precisava entrar nesses detalhes, porque sem os detalhes da história, a gente não consegue fazer com que as pessoas vivam e sintam, né, dentro delas. A história, ela só tem força quando ela tem detalhes e você consegue sentir dentro de você como se fosse você vivendo lá. E é isso. Obrigada, Adri. Adri deixando uma mensagem linda aqui. Que vocês tenham aí, queridos, uma semana linda, abençoada. A gente vai entrar aí nessa semana de carnaval. É um período muito difícil no campo espiritual, porque
é o momento em que as pessoas se afastam de Deus, as pessoas no dia a dia se afastam de Deus e se entregam às coisas que fazem o inimigo feliz. E elas se afastam de Deus nesses momentos, com excesso de bebida e outros caminhos, né? Outros erros que a gente sabe que não cabe a mim estar aqui julgando, mas eu sei, porque eu já vivi nessa vida, né, de excessos. E que a gente possa, a gente que tem a possibilidade de estar em luz, a gente possa usar esse tempo para nos conectar mais em Deus, buscar mais essa frequência. Enquanto tantas pessoas estão buscando essa frequência baixa, humana, da carne, da matéria, dos excessos, que a gente possa equilibrar a energia do nosso mundo, da nossa cidade, da nossa casa, buscando a Deus, para que a frequência de energia possa não ser tão abalada nesse momento. E é isso. Um beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo, na sexta-feira de cinzas. Devo fazer de uma forma mais informal, mas devo fazer sim, para a gente poder fechar esse quarta-feira de cinzas com palavras de luz, de paz, de edificação, que nos conectem mais a Deus e tragam o que Ele traz de ensinamento para a nossa vida. Que esse é o grande significado. Não adianta nada a gente ficar lendo bonitinho e a gente não aplicar, né? É isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê quarta-feira que vem.